Fala pessoal, tudo bem? Carlos falando aqui, retomando os vídeos aqui no canal depois de um tempo aí sem gravar, né? Trouxe um assunto aqui que eu considero bem importante e interessante se você lida com chamadas de API ou de aplicações externas à sua aplicação na web, que é resiliência. Resiliência é uma coisa que você tem que cuidar na sua aplicação, né? Você não pode... A sua aplicação está chamando uma outra aplicação, uma aplicação HTTP, um endpoint qualquer aí, e esse endpoint cai e a sua aplicação cai junto. Então você tem que ter algum tipo de tratamento. Ah, mas eu faço ali um try-catch, eu consigo saber que a aplicação caiu. Beleza, mas e se for uma intermitência do outro lado? Essa aplicação caiu e voltou e você tomou um erro do seu lado. Aí você deve estar falando assim, poxa, tem o Poly que resolve isso. Pô, o Poly resolve isso de uma maneira muito legal. Mas e se eu te disser que desde o .NET 8 tem um recurso de tratamento de resiliência que é nativo. Ele é nativo, ele faz um tratamento padrão muito interessante e você pode mesclar ali também com o Poly e criar um tratamento mais interessante. O mais legal de tudo isso, sem mudar quase nada no seu código, dependendo, logicamente, de como é que você escreveu o seu código, tá? Se você já usa boas práticas de HTTP Client, né? E aí não é ficar criando HTTP Client toda hora e coisas do tipo, que aí tem muito conteúdo na internet, até eu mesmo já falei bastante disso em muitas lives. Então a ideia aqui é a gente ter um exemplo prático mostrando um recurso que é nativo a partir do .NET 8, e você pode colocar de uma maneira extremamente simples na sua aplicação, beleza? Então chega de conversa aí, bora para o código, tá? Eu tenho aqui o Visual Studio que não tem nada, tá em branco aqui, tá sem nada, nenhum projeto. Vamos criar um projeto novo aqui. Vou criar primeiro uma API, que é a API que eu vou consumir, ela vai ser chamada, tá bom? Então eu vou criar aqui um Web API, eu vou criar em .NET 8, só vou colocar aqui o meu diretório, eu já criei uma pastinha aqui chamada Resiliência. Esse projeto vai estar lá no meu GitHub, depois você pode entrar lá, tá até aqui já, né, no C# Samples. Então eu vou criar aqui um cara que eu vou chamar de API chamada, tá bom? Chamada, que é a API que eu vou chamar, tá bom? Então eu vou colocar aqui a solution no mesmo lugar. Então vamos criar aqui. Vou deixar aqui no padrão, vou usar controller, vou usar um padrãozão aqui, tá bom? Aí fica a seu critério, se você não gosta de usar controller, gosta de mínimo API, não faz muita diferença aqui, tá bom? Para o nosso exemplo. Eu vou deixar aqui de um jeito para ficar um pouquinho mais simples o código, tá? Então a gente vai ter uma API aqui, se você usa Visual Studio, né, e com certeza usa, já criou APIs em .NET Core 8, 7, 6 e aí por aí afora, você vai ter um exemplinho aqui que é o famoso Weather Forecast, né? Então eu vou começar fazendo uma limpeza nesse código aqui, né? A gente vê às vezes esse código, esse cara pendurado aqui ainda. Eu vou tirar, aqui eu vou chamar de teste controller, tá bom? Ele vai renomear para mim aqui e eu vou tirar aqui esses dados aqui que ele chama de dados aleatórios do clima, tá bom? Então eu vou deixar aqui um iAction result e aí fica a seu critério o que a sua API vai fazer aí, isso não importa muito. Eu vou dar aqui só um return, ok, com datetime.now. Então a nossa API aqui muito simples, ela só retorna a data e hora que foi chamada, tudo bem? Beleza, para a gente ter uma API que vai funcionar sempre no mesmo endereço aqui, eu vou mudar o launch settings aqui no HTTPS, eu vou colocar aqui 5001 e aqui eu vou deixar 5000, beleza? E aqui eu vou chamar de teste só para ele entrar já neste endpoint de teste, tudo bem? Então aqui vai só retornar a data e hora, vamos executar aqui, tem muito segredo nisso. Se você constrói API, isso aqui não é nenhum segredo para você. Muito bem. Executando a nossa API, você vai receber na tela aqui data e hora, não tem muito segredo disso aí, tá bom? Beleza, temos a nossa API que vai ser executada, nós vamos executar a partir da linha de comando para poder exemplificar esse código, tá bom? Muito bem, agora vamos criar a nossa outra API, vou criar uma outra API aqui, imaginando que agora é a API que está chamando esta que a gente acabou de criar. Ou poderia ser uma API de terceiro, essa que eu acabei de criar, e você está chamando a API de terceiro aqui, fazendo alguma coisa, tá bom? Então eu vou chamar aqui de API resiliente, tá bom? Essa é a API resiliente, essa aqui é que sabe resolver a situação dela quando ela está chamando um terceiro. Eu vou fechar tudo isso aqui para a gente ficar só com o código. Vou mudar aqui a execução para ela agora, tá bom? Vamos botar aqui o startup, vamos fazer a mesma coisa, vou tirar aqui o weather, vou mudar aqui para resiliente.
vou chamar só de res para ficar mais fácil aqui da gente executar, tá? O nosso controller é o res controller, tá bom? Vou dar um yes aqui. Vou tirar esse monte de coisa aqui também que não precisa. Vou deixar o logger ali só para a gente poder ver o log. Eu vou tratar aqui e vou mandar jogar o log na tela, tá bom? Vou fazer aqui o mesmo, iAction result. Beleza, então imagine que eu queira chamar aquela aplicação. Então tem várias maneiras de eu fazer isso. Se você já se deparou com alguns problemas de port fault ou algumas coisas do tipo, de estouro de porta, você já aprendeu que não deve ficar instanciando o HTTP client, né? Isso aqui não é uma boa prática, né? Cliente igual a new HTTP client, porque o recurso HTTP client ele usa um socket no sistema operacional e o socket é um recurso finito. Então você pode tomar um problema aí de excesso de portas abertas usando HTTP client dessa maneira aqui, tá bom? Então é uma boa prática, logicamente, a gente vir aqui no program, vamos limpar um pouquinho isso aqui que é o padrão dele. É muito comum você vir aqui e botar um builder.service.add HTTP client, beleza? Só para eu poder ter um HTTP client factory. Então eu vou pegar aqui dentro deste cara aqui e eu vou colocar aqui um iHTTP client factory, tá bom? E aí eu vou ter sim o meu HTTP. Então eu vou criar aqui um private read only, aí você pode usar de outra maneira se você quiser, que vai ser o nosso client, tá bom? Eu estou usando aqui o GitHub Copilot, por isso que ele está completando bastante o código aí, tá bom? E aí, logicamente, que já me deu a dica aqui. Muito bem, então ele criou um client aqui e a gente então vai fazer a chamada, tá bom? Para essa chamada não provocar nenhum erro, porque eu não tenho nenhum middleware, alguma coisa para tratar esse erro, eu vou fazer um bloco try catch aqui, tá bom? Com um tratamento de exceção, e ele já sabe aqui, né? Que é um erro ao buscar os dados. Eu só vou adicionar aqui, para ficar um pouco mais didático, a mensagem que ele está retornando, tá bom? Só para ficar um pouquinho mais didático aqui o nosso exemplo. Mas ele já entendeu o que eu vou fazer. Então eu vou vir aqui, vou pegar aqui o meu cliente, só para a gente... vou colocar um base address, né? O Visual Studio, o GitHub Copilot, ele está cada vez mais absurdo, né? Então parece que ele está adivinhando tudo que eu vou escrever. Logicamente que eu botei aqui a minha URL lá daquela outra aplicação, né? Da minha outra API, que é esta aqui, que é a API chamada, que eu dei o nome para ela aqui. Esta API chamada, ela que eu vou chamar por aqui, e ela tem aquele método nosso lá, teste, ok? Então o método teste, né? A controller teste, na verdade, retorna a hora para nós, tá bom? Então basicamente você vai fazer aqui um response e você vai colocar aqui um client.get async. Então logicamente, para isso ficar mais bonito e interessante, eu vou chamar aqui um async task desse cara aqui, só para eu poder usar aqui o await, tá bom? Se você não está num método assim, você pode usar o getAwait e getResult, que dá na mesma, tá bom? E aí eu vou chamar aqui o meu método teste, só isso, tá? Beleza, muito bem. E aí se tiver um response successful, né? E ele já fez todo um códigozinho bonitão para mim aqui, eu vou retornar o content, senão eu vou retornar aqui um erro qualquer aqui. Isso aí, o código aqui não importa muito, né? Mas para eu ter a chamada da API e botar o retorno na tela para você. Então aqui eu chamei a API, se deu sucesso eu vou decifrar aqui, né, ler o conteúdo do retorno, que é basicamente a data e hora, e vou te botar aqui, vamos chamar aqui, ó, retorno API chamada, só para ficar mais interessante aqui com esse content aqui, tá bom? Se o retorno não foi sucesso, ele vai dar aqui, mas só para ficar até mais vou deixar assim mesmo, não tem problema não, ele vai dar um retorno de erro aqui, mas ele vai dar um timeout e ele vai cair aqui, vai dar um erro, tá bom? Logicamente que se eu executar isso aqui agora desta maneira aqui, já está no resiliente. Se eu executar aqui agora, deixa só eu mudar aqui também o launch settings para ele chamar aqui o nosso /res, né? Que é o nome da controller que a gente deu aqui. Só confirmar aqui res mesmo. Então aqui no HTTPS eu vou chamar aqui de res. Eu não vou mudar essas portas aqui porque isso aqui para mim tá ok. Tá bom? Então vamos chamar aqui. Na largada já vai dar problema, né? Ele vai tentar chamar aquela API que ela não existe, ela não está no ar. Então ele está aqui tentando, ó. Tá tentando chamar. E ele já lança um erro aí, porque ele caiu naquela exception, ó. Não consegui me conectar e acabou. Mas aqui o que acontece? Ele tentou algumas vezes, não conseguiu e já deu erro de cara. Então eu não tenho aqui um tratamento para isso, dizendo assim, olha, segura aí que se der certo você
chama, tá bom? Eu vou trazer aqui para o lado, eu vou executar aqui a aplicação, deixa eu só executar aqui. Deixa eu dar o comando aqui para executar a nossa API passando a porta 5001. Então tá aqui, ó. Eu vou executar aqui a API chamada só forçando a porta 5001, tá bom? Então ela entrou aqui no ar, vai executar e vai subir aqui para nós a porta 5000. Se eu clicar nesse cara aqui e colocar aqui o /teste, né, que a gente fez aqui, tá aí a data e hora, beleza? Nossa API está funcionando, então eu posso executar novamente aqui esse código e agora você há de convir comigo que esse código vai funcionar, né? Porque agora tá funcionando, tá vendo? Funcionando, 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 funcionando. Vou derrubar a API como se tivesse causado lá uma intermitência. Chamamos aqui. E ela vai tentar e não vai acontecer nada. E agora mesmo que a API volte, eu vou ter que dar um refresh aqui para poder consertar. Muito bem. Como que a gente então coloca a resiliência? Lembra no começo do vídeo, como é que eu coloco resiliência aqui com um esforço pequeno? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos dar um nome para esse HTTP client, tá? Então isso aqui já é um recurso que já existe. Vou chamar aqui de resiliente, tá bom? A diferença é que eu vou ter que, na hora de criar lá, na minha chamada, usar também esse cara, porque eu posso ter aqui, na verdade, vários HTTP clients, né? Vários pools aí de HTTP, cada um apontando para um endereço, tá bom? Muito bem. Para funcionar a resiliência, você precisa vir aqui no seu projeto que vai usar o recurso de resiliência, aqui no NuGet Package, e você procura aqui resiliência. Então você vai ver várias coisas aqui, tem o Poly aqui, o Poly é um framework extremamente conhecido, né? Você vê aqui pelo número de downloads que ele tem, 690 milhões. Mas a gente vai usar esse cara aqui, ó, Microsoft Extensions Resiliência. Ele está no Preview 9 aí, eu posso usar essa versão do Preview 9, né? Que está aí no .NET 9, mas ele tem aí desde a versão 8, tá bom? Eu vou deixar esse Preview 9 aqui que não tem problema a gente usar essa versão aqui para essa apresentação. Vou pedir para ele funcionar, para ele adicionar aqui, não funcionar, né? Beleza, então ele adicionou o cara aí. O que muda então quando eu começo a colocar esse cara? Eu vou voltar aqui no meu program e eu vou colocar aqui um add standard resilience handler. E aí eu posso fazer muitas coisas nesse cara, mas eu não vou fazer nada neste momento aqui. Eu vou deixar ele assim em branco, tá bom? Então eu já adicionei um tratamento de resiliência aqui. Eu posso configurar muitas coisas, como número de retries que ele está sugerindo aqui para mim, que exception que eu vou dar e várias coisas aí. Você pode... Depois eu vou deixar o link da documentação, que eu já deixei na página aberta ali, vocês já perceberam. Que tem a documentação desse cara para você poder ver como é que você pode implementar mais coisas nele. Mas por hora eu só vou botar isso, tá bom? Vou deixar esse cara em branco aqui. Então olha só. A única mudança que eu fiz no código foi botar esse cara aqui. E adicionar o pacote da resiliência, tá bom? E colocar um nome para esse cara aqui. Vamos executar de novo. Tá fora do ar a minha API, ó. Tá fora do ar. Vamos colocar, só que eu vou fazer o seguinte aqui, só para deixar registrado aqui. Ó, tá logado o erro, né? Então eu vou, na console dele vai mostrar esse erro. Então só para a gente ver aqui que vai haver uma tentativa de chamada, tá bom? Deixa eu abrir a console dele aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Então olha só, essa é a console da aplicação que está correndo, né? Então, ó, tá mandando um request, deu um erro. Ele tá mandando outro request, deu um erro. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui e vou chamar a API agora. Chamei a API. Automaticamente, no próximo request, olha só, chamou. Não deu mais aquele erro. Vou derrubar de novo. Vou dar um refresh de novo aqui. A API tá fora do ar. Ele vai ficar registrando aqui que ele tá tentando, ó, enviando chamada, deu erro. Enviando chamada, deu erro. Olha só que interessante que ele está usando o poly por baixo, tá? Ele está fazendo uma chamada de poly, tanto que dá para a gente implementar muitas coisas ali do poly em cima desse recurso. Mas olha só, ele continua tentando, ó. Eu posso configurar lá o número máximo de tentativas, eu deixei o padrãozão dele, agora ele deu erro. Então, a diferença é essa. Ele deu erro aqui, obviamente, porque no meu código, se eu não conseguir chamar, deu erro. Mas a minha chamada aqui não mudou absolutamente nada. Eu simplesmente nomeei o Create Client que eu estou usando aqui do Factory e aqui
no meu programa ou no seu IOC, onde você fizer a configuração, você coloca isso. Ah, eu queria colocar umas coisas diferentes aí, Carlos, fazer tentativa, tal. Beleza, você pode vir aqui e falar assim: ah, então o Max Retry, né, como ele está colocando para você, você pode vir aqui configurar aqui no Options, aqui é no options.retry.maxRetryAttempt. Então eu quero assim, ó, faz no máximo 3 vezes, tá? Então se eu rodar dessa maneira agora, vamos parar esse código aqui e vamos rodar ele de novo. Deixa eu só derrubar a API aqui de novo, tá fora do ar já. Ele vai tentar apenas 3 vezes. E aí, o jeito que você vai fazer e como é que você vai tratar depende muito da estratégia que você usou. Então eu já fez uma aqui. Ele vai fazer a segunda, ó, a segunda ele está tentando, que é o outro info aqui. Ele vai estourar outro erro, vai tentar mais uma vez e vai estourar o erro e aí ele vai derrubar a aplicação. Derrubar não, ele vai cair no nosso tratamento de erro lá e vai dizer que não conseguiu chamar a API. Por que é importante o tratamento de resiliência? Para que o seu código não caia. Então ele rodou aqui e caiu. Para que o seu código não caia imediatamente na primeira chamada. Então, se você consome serviço de terceiro, isso é muito comum, a gente hoje em dia faz muita integração. Então é comum, às vezes a API do nosso parceiro, do nosso fornecedor, ela dá lá um soluço, como a gente diz, né? Dá uma intermitência, você acaba tomando um erro do seu lado, e aí se você não tratou isso na sua aplicação, você pode gerar um grande problema do seu lado. Então, ter um mecanismo de tratamento de resiliência é importante e faz todo sentido. Então, para finalizar, eu já tinha deixado aqui no jeito, né, o link, eu vou deixar no link do vídeo também. Eu já deixei aqui a documentação, ó. Então, a documentação está aqui, ó, é um post aqui que explica basicamente o que eu falei para vocês, tá bom? Bem simples, dá para se aprofundar, dá para fazer um monte de outros tratamentos bastante interessantes dentro dessa aplicação. Eu já comecei a usar, eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo agora, eu já usei esse recurso do .NET 8, que eu achei extremamente simples. Beleza? Pessoal, valeu, você gostou do vídeo, deixa um like, se achou que isso é interessante, faz sentido aí para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu ambiente de desenvolvimento, compartilha com a galera. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.